Nós somos privilegiados em estar dentre os 23% considerados como com educação plena. Posso complementar? Claro. Na Alemanha, 70% da população tem nível de pós-graduação. 70%. No Brasil, 2% da população concluiu o curso superior. 2%. 0,5% da população brasileira é composta de mestres e doutores. Só mais um dado pertinente. Com certeza. Para nós refletir. Obrigado. Eu que agradeço. Vou falar nisso antes que eu termine, né? Porque você falou assim, nossa, vai ser tão rápido. Eu não quero ocupar muito tempo. O mais interessante aqui é jogar as coisas, né? As questões, para que nós possamos ter tempo para debater até o final do dia. Que esse assunto realmente me excita. Bom, estatísticas ainda, advogados. Nós temos, pelo que eu li no site da OAB, nós somos 739 mil, não é isso? No país, ou seja, aproximadamente 0,39% da população brasileira. Tendo, então, 258 habitantes por advogado. Nós temos 100 mil habitantes por juiz. E 11 delegacias. Delegacias são 10 especializadas e no Distrito Federal é uma divisão que cuida de concentrar as denúncias de crimes. Alguém diz? Ó. Hein? Não, é para coordenar mesmo o recebimento de denúncias e dar prosseguimento em investigações. Eles não atendem diretamente ao público, somente 10. Bem, esse é um mapa do ano 2000, porque as estatísticas do IBGE não estão ainda disponíveis neste nível. Por município, os índices de analfabetismo. Ou seja, tomem como do mais claro ao tom mais escuro, como do menor para o maior índice de analfabetismo, onde eles consideram dentro daqueles parâmetros que eu disse a vocês. 5 anos lendo aquilo dentro do idioma que ele sabe escrever e ler um bilhetinho simples. Certo? Está aí o retrato do Brasil. Onde é que estão aqueles buracos? Ok. Onde está o mais escuro? Né? No Nordeste. Pois é. Bem, esse é um mapa por estado. É um pouquinho diferente, tá? Esse é por estado. Aquele é por município. Então não dá para a gente perceber mesmo igual por município. A gente consegue no outro mapa. Mas esse já é de 2009 pelo PNAD, esse aí é por amostragem. Então, dá para a gente casar que continua basicamente a mesma coisa. Certo? Apesar da gente ver, o índice de analfabetismo diminuiu, né? Não sei não. Tomara. Esse aí, então, continua, os buracos continuam os mesmos, nos mesmos lugares para onde o PNBL vai. O mapa de analfabetismo por municípios comparado ao mapa já com o PNBL capilarizado por onde eles planejam, dando acesso, então, a boa parte da população. Obviamente, concentrado em sua maioria na região sudeste. Podemos lá, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Né? Tem um contexto muito mais fechado. Comparado, então, ao mapa de 2009 do PNAD, continuamos a ver a coisa da mesma forma. Bem, eu não sei quem plagiou, né? Se foi o José Luiz ou eu, né? Mas aqui é simplesmente uma representação. Hein? Não, é a mesma figura, sem direitos autorais. Eu gostaria de fazer uma observação sobre o analfabetismo. Na roça, é muito interessante observar, muitos dos senhores já devem ter visto, que muita criança anda no paralama dos tratores. É ali que ele aprende a dirigir trator.
Eu aprendi a dirigir olhando meu pai dirigir. Tempo de motor, passar marcha, pisar na embreagem, pisar no freio, no acelerador e assim por diante. Sim. Acidente de trabalho e tal. Mas o trabalho deles realmente ele é muito mais braçal e contato com equipamentos que realmente podem causar esse tipo de coisa, né? Com o pessoal que corta cana, né? E tudo mais. Então eles aprendem basicamente instintivamente, como nós tivemos a oportunidade de aprender a usar a internet e as infraestruturas tecnológicas nos anos em que a internet e as redes nos foram propiciadas, mesmo que por meio de escada. Ou seja, agregar pessoas. Para tanto, eu desconheço alguma coisa que exija habilitação para quem conduz um trator na roça. É qualquer um que aprendeu a dirigir o trator, sabe conduzi-lo, sabe o que tem que fazer para arar o terreno ou para fazer a colheita, né? E ali ele vai passar longos anos da vida. Bem, eu temo, porque, de um modo geral, essas pessoas, quando veem alguma coisa na televisão, quando tem televisão, acho que todo mundo hoje praticamente tem, né? 98. Pois é, das residências. Então, você imagina a zona rural, o pessoal tem televisão, imagina uma internet. O que não pode provocar? Sendo que essas pessoas não têm a mínima noção, não sabem ler sequer. Né? Bem, procurando não ser repetitivo, eles passarão pelas mesmas coisas que nós passamos há 10, 15 anos. Isso é uma representação que, na verdade, é evolução. Você tem aí uma evolução e uma involução ao mesmo tempo. Né? Você tem aí, desde o macaco até o ser humano atual, note que ele evoluiu em alguma coisa, se tornou ereto, mas hoje é quase que totalmente dependente de computadores. Você não recebe mais salário em dinheiro, você recebe por banco. Tem alguma coisa, tem alguma tecnologia por trás, certo? E as pessoas, inclusive no interior, para receber o INSS e o Bolsa Família, tem um cartão magnético, certo? Elas já sabem o que elas têm que fazer, elas aprendem sozinhas. E aquilo que é passado na televisão é que elas vão reproduzir. Eu não vou ser técnico, eu não vou explicar cada pecinha dessa, mas muitos de nós sequer sabe do que isso trata. Muito menos o cara que está lá nos rincões do Brasil. Isso é uma placa-mãe. Isso é um equipamento que compõe tanto desktop, quanto notebooks, quanto telefones, que recebe um processador naquele lugar mais ao centro ali. Essa placa tem um conjunto, forma, na verdade, um conjunto de componentes que precisam ser agregados com outros para poder funcionar. Até energia elétrica, né? Ele precisa ter. Dentre eles, um processador que deve ser encaixado naquela parte central e memória. É aquela chamada memória RAM, que é encaixada nos computadores. Ah, preciso botar mais memória? Precisa. É trocar uma que tenha alguma aglomeração de transistores ou transistores, quem assim preferir, para que a máquina, então, com a redução dos componentes, possa agregar mais ao equipamento. Os processadores continuam diminuindo e a sua capacidade de processamento aumentando. Alguns termos da globalização que podem ser discutidos e que já vêm sendo tratados por alguma forma, de alguma forma, pela mídia ainda temos uma definição como aquela que caracteriza um indivíduo que faz mau uso dos meios de comunicação digitais. Lammers ou script kids são aqueles que desejam ser ou estar crackers um dia. Qual que é a motivação desse indivíduo? Dinheiro, sucesso, visibilidade, para, como o Kevin Mitnick, que foi um grande engenheiro social,
primeiro e maior do mundo, né, como dizem, está empregado. Do governo americano, se não me engano, na NSA, National Security Agency, nos Estados Unidos. Está lá, e tuita. Se não é ele, é um ghostwriter. O outro, hacker, que o Rigo, se não me engano, foi que citou, foi você? Que falou sobre hacker e cracker? Foi. Então, o hacker, na verdade, é aquele indivíduo que usa dos seus conhecimentos e quer saber sempre mais. Tem hacker em medicina? Tem. Tem hacker em direito? Tem. Eu posso dizer, doutora Janice, Cascara é uma hacker. Eu adoro. Não, eu ficaria imensamente lisonjeado em ser chamado de hacker. Porque eu procuro estudar. Eu procuro saber profundamente, mas eu não uso isso para... Eu uso para trabalhar. O cracker, por sua vez, é aquele que são definidos como peritos em informática e que usam disso para cometer delitos ilícitos, quais que sejam. O termo carder é utilizado, eu só trouxe alguns, tá? Tem um monte. O carder é aquele que é o figura que lida com o número de cartões de crédito, que é essa moçada que está aproveitando aí de balaiada aquilo que vazou da Sony. Os senhores souberam que a rede da Sony foi invadida, milhares de cartões de crédito foram vazados, números. E ontem de novo, e eu recebi uma informação, não me lembro de quem, que o chefe da área de tecnologia, um dos diretores da Sony, falou assim: eu não garanto mais nada. Eu não garanto a segurança. Eu não garanto se amanhã seremos invadidos novamente. A cybercriminalidade, o criminoso digital, vai estar sempre um passo à frente, como no mundo real. Né? Eu vou passar a palavra para o Jorge, porque ele é mais velho. Com certeza. Essa questão que você afirmou da segurança, né? Sim. Bom, paradoxo, não tem nada seguro nesse planeta. E é uma só vida. Você está fazendo essa apresentação de jeito, e se Muito obrigado. o parzinho lá no centro terminar aqui daqui a 2 segundos, você vai morrer. Você não pergunta qual é a segurança. Na área da internet, não existe segurança 100%. Em nenhum aspecto existindo qualquer tipo de software, de segurança, o que você quiser, inclusive criptografia. Uhum. Né? Exato. Pode ser aberto. Com certeza. Algumas criptografias mais fechadas, que aí fica mais difícil de você abrir.